Meus amigos, que alegria estar aqui com vocês hoje para o nosso mais um episódio dos Encontros de Avivamento, e hoje na companhia de um amigo muito especial, uma pessoa que me inspira, que me instrui, que eu aprendi muito com ele, que é o pastor Fabrício Freitas. Ele é um dos coordenadores da Junta de Missões Nacionais e também é pastor da comunidade Hope Batista lá em Brasília. Uma figura extraordinária, e hoje ele vai estar compartilhando conosco um pouco sobre avivamento. Pastor Fabrício, que alegria ter você aqui, bom dia. Pastor Cabral, meus queridos irmãos, eu que me sinto muito honrado em poder participar deste encontro, né? Em poder participar deste momento tão precioso na vida da igreja. E sou grato, pastor Cabral, pela sua vida, pela sua família, pela Igreja Batista Passo da Areia, que é um exemplo para mim, um exemplo para nós no Brasil, de avanço, de paixão missionária, aí no sul do Brasil. E nós louvamos a Deus porque os irmãos, como tantos outros, têm mantido essa acesa chama, a paixão da multiplicação, de alcançar um estado, uma cidade, um país, as nações para Jesus. Você é um exemplo para mim, que o Senhor continue os abençoando, e eu é que me sinto honrado, ainda mais quando fala deste tema, né? Avivamento, coração ardente. Isso enche o meu coração e como eu me alegro com isso. Que maravilha. Pastor Fabrício, quando a gente ouve a expressão avivamento, muitas pessoas entendem essa expressão de diferentes formas. Então é importante que a gente conceitue, né? Qual é a sua definição de avivamento? Pastor Cabral, para mim, ao longo desses anos, eu gosto muito desse tema e sempre mexeu muito comigo. Eu tenho lido, desde que eu li aos 13 anos de idade, o Fator Oração, do pastor Sam Tipton. Meu pastor, que me batizou, era um homem de oração, ele é um homem de oração. E ele nos ensinou a importância de orar. Ele tinha algo que me chamava muita atenção, que era a escola de oração. Ele falava de avivamento e não só falava, mas aquele homem vive a oração. E ele nos ensinou sobre isso. E lendo o pastor Sam Tipton, e depois, alguns anos depois, eu tive o privilégio e tenho de poder andar próximo dele na coordenação dos projetos e ouvir dele, para mim, a definição que se tornou a minha definição. Ela não é minha, eu aprendi com o pastor Sam, mas para mim que foi uma das melhores definições de avivamento. Avivamento é o encontro de dois corações. É quando o coração do homem se encontra com o coração de Deus. Ótimo, perfeito, top essa aí. Desses dois corações, né? E o que tem no coração de Deus? Quando o coração do homem se encontra com o coração de Deus, aquilo que está no coração de Deus enche o coração do homem, né? Porque o homem se esvazia de si mesmo. E o que enche o coração do homem? O que está no coração de Deus? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que a relação do movimento de avivamento com proclamação da palavra, com missões, com alcançar pessoas é total, porque o que está no coração de Deus passa para o nosso coração, e um coração avivado, ele transborda, ele não consegue guardar para si. Infelizmente, nós temos, como o senhor mesmo disse, muitas definições de avivamento, né? Muita gente acha que avivamento é pular, gritar, algumas espécies de unções, né? Mas avivamento tem relação com renúncia. Avivamento tem relação com negar a si mesmo. Avivamento tem relação com ser cheio de Deus e transbordar a presença do Espírito Santo em nós. Então, para mim, essa definição do pastor Sam me conquistou. É o encontro de dois corações, o coração de Deus e o nosso coração. Excelente, que grande definição, extraordinário. Pastor, olha só, quando a gente pensa então, né, e olha para a história da igreja, de modo geral, a gente encontra, né, movimentos, épocas que houve grandes avivamentos. E entre tantos avivamentos que nós temos ao longo da história da igreja, um deles que eu queria destacar é sobre os morávios.
um avivamento que houve muito especial entre os moravianos. E eu queria que você falasse um pouquinho desse avivamento, como ele ocorreu, né? Quais foram as suas marcas, algumas histórias, enfim. Eu queria que você compartilhasse conosco as suas impressões da experiência dos morávios. Olha, quando a gente olha para a história, é interessante falar de avivamento, pastor Cabral, e pensar na perspectiva histórica, porque até no Antigo Testamento a gente vê isso, né? Quando Josias encontra a lei, e ali nós temos a leitura da lei, e a leitura da lei traz um avivamento ao povo. E ao longo da história, de tempos em tempos, nós temos esse renovo da parte de Deus, quando os nossos corações se afastam, e o Senhor levanta homens e mulheres na história. E quando a gente pensa sobre o movimento dos moravianos, quando a gente pensa sobre tudo que aconteceu ali, século XVII, século XVIII, né? A gente vai ver a vida de Zinzendorf e de tantos outros irmãos, de uma maneira tão simples, sendo usados por Deus. Numa fé pietista, coração quebrantado, tendo por característica a busca muito grande. Zinzendorf, ele era um homem que estava e residia, né, no castelo, no reino da Saxônia, e ele, diante de toda uma vida, ele, em algum momento, ele compreende a necessidade de uma busca maior. Ele compreende o seu coração, aquele coração de um menino que amava o Senhor, que orava muito, que lia a Bíblia diariamente. Isso vai se transbordar na sua história, e lá na frente nós vamos ver ele ser líder de um dos, eu diria que um dos maiores movimentos de oração da história, se não o maior, porque a relação de avivamento com os morávios, ali no século XVIII, é fruto do movimento de oração contínua. Uma igreja que por quase 100 anos orou durante 24 horas. E é interessante que eles tinham um compromisso que chama muita atenção. Eles não estavam dispostos a orar por aquilo que eles não estavam dispostos a serem resposta. Olha que interessante. Forte. Eles não estavam dispostos a orar por aquilo que eles não estavam dispostos a serem resposta. Então eles passaram a orar e começaram a se colocar como a resposta da própria oração. E eles diziam: Senhor, nós queremos um avivamento para levar o teu nome às nações, mas aqui nós estamos também. Se o Senhor quiser nos enviar, nós estamos aqui. Então, os moravianos têm por característica essa pegada de orar pelo despertamento, pela busca. Eu gosto muito de uma expressão que eu aprendi com o pastor Gilson Breder, que ele diz assim: Deus por Deus. E eles começaram a buscar ao Senhor por quem Ele é, e um coração avivado, né? O encontro de corações. O que aconteceu na Morávia nada mais é do que o encontro dos corações dos nossos irmãos moravianos com o coração do nosso Deus. E isso se expande ao longo dos anos, e nós vamos ver que por quase durante 100 anos, aquela igreja em oração buscou ao Senhor, e ela foi instrumento do Senhor. A gente fala muito em William Carey, pai de missões modernas. A gente fecha muito movimento missionário com estes homens, e temos que fazer isso mesmo. Mas nós nunca podemos esquecer que o movimento missionário mundial, a presença dos morávios, eles fizeram em 100 anos o que a igreja não conseguiu fazer em 1.700 anos. Uau! Porque a relação de um coração avivado com a proclamação da palavra é total. E a gente nota isso, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando Pedro e João voltam, eles tinham sido presos, o Sinédrio questiona, né? Lembra? Em nome de quem vocês estão fazendo estas coisas? E Pedro diz: olha, nós estamos fazendo em nome daqueles que vocês rejeitaram, e que é a pedra angular, a pedra principal, em nome de Jesus, o qual nem o outro será salvo. E aí eles chegam a uma conclusão: olha, esses camaradas não têm muito estudo não, mas eles estiveram com Jesus. E aí eles voltam, coração avivado, chega, vida de oração, e eles encontram a igreja unânime em oração. Olha o mover de Deus. Eles estavam em oração, a igreja em oração, e quando eles retornam, eles em unanimidade, porque uma das características do avivamento também é isso.
como o eu sai de cena, Cristo é o principal. O egocentrismo no avivamento não existe. É uma igreja cristocêntrica, uma igreja avivada. E Cristo, então, ali, eles, por unanimidade, eles oram. E eles falam dessa perseguição. E aí o que me chama a atenção, pastor Cabral, é que quando eles estão ali sendo perseguidos, no verso 29 do capítulo 4, ele diz assim: ó Senhor, olha a oração unânime dessa igreja. Olhe para as ameaças deles. Olha o que eles estão orando. E conceda aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Uau. Eles oraram pedindo assim: Deus, faz justiça com quem nos persegue. Deus, manda fogo do céu, como alguns avivamentos acham que é, né? Manda fogo para consumir. Não, eles oram pedindo assim: Deus, nos dá ousadia no falar. Olha o que é o pedido de um coração avivado. E faz milagres para que eles creiam. Não é o milagre pelo milagre, mas é o milagre com a motivação de corações endurecidos serem quebrados pela palavra, pelo poder de Deus, pelo sobrenatural. Aí, quando eles terminam de orar, o verso 31 diz assim: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e ficaram cheios do Espírito Santo. Olha aí o avivamento. E com ousadia anunciava a palavra. O que aconteceu com os morávios? Isso aqui. Não tem nada de novo na terra. Não tinha outra coisa nova a não ser coração quebrantado, busca da palavra, esvaziar-se de si mesmo. E quando isso aconteceu, pastor Cabral, acho que eu estou falando demais, né? Mas tem duas histórias do movimento morável que mexem muito com a gente. Conta. Uma delas foi de dois jovens. Eles ouviram falar, né, muito essa história, muitos sites que já publicaram elas, mas ela fala de dois jovens que ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, que o dono era um britânico, ele era um agricultor e esse homem era ateu. E ele tinha levado da África muitas pessoas, muitos escravos. E este povo estava ali, vivendo, trabalhando, mas eles não ouviam falar de Cristo, porque eles estavam num ambiente fechado de escravidão. Então, aqueles jovens moravianos fizeram o contato com o dono da ilha e eles pediram uma autorização para ir para lá como missionários. E quando eles fizeram esse pedido, a resposta foi imediata: olha, aqui não entra missionário. Então, eles começaram a orar e pediram ao Senhor uma estratégia de como eles chegariam. Então, eles pediram novamente ao dono daquela propriedade que eles fossem aceitos como escravos. O homem disse que os aceitaria, que não pagaria nem mesmo os transportes para levá-los para lá. Mas eles aceitaram o desafio de ir, entregaram as suas vidas, deixaram as suas famílias, e se lançaram para serem escravos. Sabe para quê? Para alcançar aqueles que estavam escravizados naquela ilha. Esse é um movimento maravilhoso. Isso é avivamento. Estas histórias dos morávios, tem uma outra muito interessante também. O pastor Ronaldo Lidório, um dos seus livros, ele conta essa história, ele fecha o livro com essa história. A missão ainda continua. Livro excelente do Lidório. E ele conta essa história dizendo que naquele processo do grande avivamento entre os morávios, Zinzendorf estava vendo o mover de Deus como ninguém. E ali ele tinha visto centenas, pastor Cabral, centenas de crentes sendo enviados ao campo missionário, gente sendo enviada por todo mundo. Inclusive até o Brasil, nós tivemos o envio deles aqui. Implantaram sociedades missionárias, plantaram igrejas, fizeram, meus irmãos, algo muito além que a gente poderia imaginar. Já no fim deste movimento, posso terminar? Claro. No fim desse movimento, o Zinzendorf ele se sentiu muito desafiado a alcançar o Alasca. Agora imagina se hoje é difícil a gente chegar nos Esquimós, uma das regiões mais isoladas do planeta. Imagine quando Zinzendorf
teve esse sonho de chegar lá. Ele teve um sonho que Jesus o instruía enviar um oleiro da sua igreja para aquela região. Ele era um homem simples e já de meia idade, não tinha nenhum atrativo assim de liderança no movimento missionário, mas que ele tinha no seu coração uma prerrogativa que é necessária ao missionário, um coração apaixonado e obediente a Jesus. E aí, Zinzendorf procura aquele homem, fala para ele sobre o desafio dele ir aos esquimós, e se ele aceitaria o desafio. Só que ele não ia poder contar com equipe, ele não ia poder contar com sustento, e a única coisa que ele ia poder contar, e que é o melhor, era com a oração da igreja e o amor e, de fato, a presença do nosso Deus com ele. E aí, então, diz Ronaldo Libório na história que aquele oleiro ficou assim por alguns minutos, né, em oração, e por fim levantou o seu rosto a Zinzendorf e disse: se o Senhor conseguir para mim um par de sandálias usadas, amanhã cedo eu partirei. Uau. A história não relata mais a história daquele homem, se ele estava descalço, se o conde deu as sandálias, mas no dia seguinte, Zinzendorf vai à casa do oleiro e já não o encontra mais. E aí Libório termina dizendo que hoje 50% dos esquimós da terra já são convertidos a Jesus. Sabe por quê? Porque um dia um homem precisou apenas de um par de sandálias. Uau, uau. Para alcançar. Que coisa, né, pastor? Isso é avivamento, isso é coração avivado. Isso é um coração que se encontrou com o coração de Deus mesmo. Né? É isso aí. Entrega. É por isso que eu gosto dessa definição. Não tem outra. É verdade. Muito especial. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, olhando para a história aqui no Brasil. Alguns historiadores, alguns pastores costumam dizer que nos anos 60 ali e anos 70 houve um avivamento entre os batistas aqui no Brasil através das grandes campanhas de evangelismo, plantação de igreja, movimentos que ocorreram naquele período. Dá para chamar aquilo de um avivamento? O que você entende sobre aquele momento da história? Olha, quando eu olho para esse momento, pastor Cabral, quando a gente pega a campanha Jesus Cristo, a única esperança, ela aconteceu em 1965. Quando você olha para 1965, quais eram os fatos históricos que naquele momento estava acontecendo na nossa nação? Quando você pega tudo isso, o que estava acontecendo? O que aconteceu no ano de 1965? Nós tivemos um momento muito conturbado na nossa nação. Um momento de conturbação política, um momento desafiador. E a igreja ela pode ter duas respostas diante disso. Ela pode ter a militância, ou ela pode entender o seu papel e ser agente profético nesse tempo. Agente profético não concordando, sem dúvida alguma, com algumas ações que nós temos que nos levantar e falar, até porque nós não temos políticos de estimação, nós temos o Senhor que nos governa, que é o Senhor Jesus. Mas aquele povo, nós vamos notar que no meio de tudo aquilo, eles começam a orar. E nasce então no coração do pastor Rubens Lopes a cruzada, né? A grande campanha nacional de evangelização, e aquilo toma conta do coração dos batistas, a ponto de buscarem éramos em torno de 250 mil batistas naquela época, segundo os historiadores, e a nossa grande proposta era 1 mais 1. E o coração inflamado levou o povo batista às ruas, levou o povo batista a proclamar, e nós vamos ter uma década de 60, 70, o processo discipular, não só no Brasil, no mundo, mas falando muito de evangelização, de busca, corações que se encontraram com o Senhor, corações avivados. Nós vamos ter a presença do pastor Billy Graham no Maracanã como a maior lotação de um estádio de futebol. A maior lotação do Maracanã não foi no Fla-Flu, a maior lotação do Maracanã foi de um servo de Deus proclamando a palavra a ponto de ter que fechar os portões. Já imaginou isso?
para segurar, que não dava mais para entrar. Tem vários vídeos na internet que circulam, milhares de pessoas sendo alcançadas. Você tem ali 60, 70, o rádio como um instrumento de proclamação. Você tem a igreja ocupando muitos espaços, né, dentro da sociedade para a proclamação do evangelho. É tanto que você vai ter as primeiras operações missionárias. A primeira operação Jesus Transforma, que nós chamamos hoje, nasce no seio da Transamazônica. Por isso a Operação Trans lá no início, porque no meio da Transamazônica, seminaristas estavam dispostos a ficar 3 meses lá pregando de comunidade em comunidade, andando a pé no meio da mata amazônica, e muitos que foram lá ficaram como missionários. Então, esse processo, o que nós tivemos ali na década de 60, 70? Corações que se encontraram com o Senhor. Corações, e isso ocorreu em muitas décadas. Eu não gosto muito dessa ideia de somente uma questão de um movimento, mas você vai ter momentos, encontros. Quando a gente olha na história da humanidade em vários países, existe na Índia, por exemplo, uma região chamada de Nagaland, e lá tem um dos maiores lugares onde os batistas têm a maior presença. São 90 e poucos % de presença batista. O que eu faço naquela igreja? Eles começaram a orar. Eles têm uma torre de oração lá que funciona 24 horas por dia. E essa relação, quando o povo de Deus se dispõe a orar, em todas as épocas, quando o povo de Deus se dispõe a encontrar o coração de Deus, alguma coisa acontece. E olha que eu tenho sentido no meu coração que a gente está caminhando e vivendo um momento muito perto disso. Pastor, eu quero aproveitar esse gancho que tu deixou aqui, então, e para nós aqui caminhar para o encerramento, te fazer uma pergunta. E nesse tempo, nos dias de hoje, o que nós podemos fazer para preparar o caminho para que o Senhor nos traga, né, um avivamento extraordinário, como já ocorreu com os moravianos na década de 60, 70? Qual é a nossa parte para preparar esse caminho? A história nos ensina, e a palavra de Deus, que é o nosso marco, a nossa única fonte de fé, regra, prática, ela é infalível, ela é inerrante. Ela nos mostra que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todas as vezes que nós deixamos o nosso ego de lado, todas as vezes que nós mortificamos a nossa carne, todas as vezes que nós, de fato, colocamos Jesus no centro da nossa vida e Ele é Senhor, Ele governa todas as áreas, quando Ele ocupa todos os lugares da nossa vida, da nossa agenda, do nosso dia a dia, o avivamento chega, o transbordar chega, e aí nós não contemos, porque nós estamos cheios, e quem está cheio, transborda, né? Nosso grande caminho é a busca, é a busca, é a busca. E nós temos visto isso, Pastor Cabral. Eu fico olhando, nós nunca tivemos tantos movimentos de oração simultâneos. Eu tenho participado aqui de alguns movimentos, eu tenho participado com um grupo que aceitou o desafio de caminhar como Daniel, orar 3 vezes ao dia. Então, de 5 às 6 da manhã, de 6 às 7 da noite, ali na sala de oração com o pastor Fernando, e depois no final do dia. E eu tenho visto homens e mulheres que começaram a fazer isso. Já vinham fazendo antes da pandemia, mas a pandemia aqueceu a fogueira. Hoje, por exemplo, na sala de oração que Missões Nacionais realiza, e que muitas igrejas, a tua igreja realiza, dezenas de igrejas no Brasil têm realizado salas de oração. A cada dia o número é crescente. Onde a gente pensava ter um culto de oração diário com 2.000 pessoas orando. Hoje a gente nota centenas, milhares de pessoas em oração, usando as plataformas, usando esses caminhos para buscar a face de Deus. E aí nós temos visto derramar, nós temos visto pessoas que estão literalmente fazendo aquilo que o profeta nos diz, rasgando não as vestes, mas rasgando o coração diante de Deus. Amém. E aí o encontro de corações, o avivamento vem, o derramamento vem. O irmão me conhece há algum tempo, eu acredito muito, na presença do Espírito Santo conosco.
hoje, vivo, ativo, como Jesus disse que Ele estaria conosco. E talvez um dos nossos maiores desafios para a nossa geração é que nós temos falado pouco sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, a pessoa de Jesus, porque o Espírito Santo nos dirige a Jesus, mas entender o papel dele nas nossas vidas, entender o enchimento, entender uma vida cheia do Espírito, entender uma vida de busca. Por muitos anos, nós ficamos com uma compreensão meio equivocada, que esta questão de busca, que esta questão de clamar, de estar na presença de Deus com sinceridade, com ardor, isso não era para crentes históricos. E esse é um equívoco muito grande, porque o hino número 171 do Cantor Cristão, eu sempre brinco, que é o hino que os batistas pedem fogo do céu, e poucas pessoas lembram disso. E aquele hino diz: aviva-nos, Senhor, dá-nos do teu poder, de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis a nossa petição, ateia o fogo do altos céus em cada coração. Essa é a nossa oração todos os dias. Ateia, Senhor, ateia o fogo do Senhor, aquece o nosso coração, para que tenhamos alegria e prazer de mortificar a carne e estar na presença do Senhor. Mano, se deixar esse assunto aqui, a gente vai embora. Vai longe. Pastor Fabrício, muito obrigado aí pelo teu tempo. Eu fui muito encorajado, inspirado aqui ouvindo você. Creio que esse vídeo vai inspirar também e instruir, né, muitas pessoas. O nosso alvo é esse, é inspirar e instruir, né? Que Deus possa estar usando esse vídeo para inspirar muitas pessoas. Obrigado pela tua participação e agora termina aqui a tua participação aqui, nos dando aqui uma saudação final. Meus queridos irmãos, a minha palavra final é: busque, busque, busque. Sabe por quê? Não existe um versículo nas Escrituras que nos impede de pedir. Não existe um versículo nas Escrituras que não nos impede de orar. E nós precisamos aproveitar mais da presença do Senhor, deste tempo que Ele nos permite. Hoje, nós ficaríamos muito animados se qualquer chefe de Estado dissesse assim: olha, eu quero falar com você. Você ia preparar a sua melhor roupa. Não, se ele falasse amanhã, 10 da manhã, você ia ajustar a sua agenda para estar com o seu prefeito, com o seu vereador, com o seu governador. Eu quero te dizer que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, todos os dias, Ele deseja ter uma agenda comigo e com você. Uma agenda de busca, uma agenda onde nós vamos esvaziar de nós mesmos e vamos ser cheios dEle. E o nosso coração vai encontrar com o coração dEle. E quando o nosso coração se encontrar com o coração dEle, nós vamos viver o sobrenatural, aquilo que nós não vivenciamos até aqui. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor. Grande abraço aí, hein? Valeu muito. Deus te abençoe e te guarde. Abração. Tamo juntos.